A infectologia médica é uma especialidade cuja essência se confunde com a própria história da medicina. Os médicos infectologistas combatem infecções, uma das manifestações decorrentes de diversas doenças. E a Covid-19 é uma doença infecciosa. É uma especialidade muito abrangente. Agora, cada vez mais, o infectologista é o clínico. Você vai desde as doenças realmente diagnosticadas até, por exemplo, algum procedimento estético que a pessoa vai fazer e que tem alguma complicação. Normalmente essa complicação o infectologista precisa estar junto, né? Não existe um serviço de transplante que não tenha um infectologista para acompanhar, tanto para fazer prevenção das infecções que por hora ele possa desenvolver pós-transplante e pós-transplante nas infecções que ele desenvolveu. Então ela é multifacetada, você tem muito campo de atuação e ao mesmo tempo é extremamente gratificante, porque a maioria das doenças infecciosas você tem uma evolução favorável se bem tratadas ou bem conduzidas, né? E a mesma coisa todas as outras infecções ou únicas, como o próprio HIV, que é único, e agora mais ainda, fazer com que a gente faça a prevenção do surgimento de bactérias multiresistentes, que é o grande desafio até na Covid-19 agora, as complicações pós-ventilação mecânica. Então, por conta disso, a gente está muito envolvido em várias coisas. Eu entendo que geralmente a pessoa que escolhe e tem esse olhar para as doenças infecciosas, ela já está buscando alguma coisa diferente em relação ao ser humano, principalmente nessa questão dessa visão holística. Então, é uma especialidade que você consegue fazer interface com praticamente todas as outras especialidades. Acho que agora, na pandemia, que as pessoas viram o infectologista, conheceram a especialidade. Então, no dia a dia que a gente vai se mostrando. E não é só uma especialidade de hospital, onde os médicos conhecem. Tem que ser uma especialidade que as pessoas todas, que a população toda conheça e saiba procurar no momento certo. O que você consegue ver através do microscópio? Partículas? Minúsculas coisas? Você entende o que você vê? Os infectologistas lidam com a arte dos micro-organismos. Entendê-los, estudá-los, pesquisá-los fazem parte da sua rotina de trabalho. Procuram a causa e a cura para esses organismos minúsculos a olhos nus. Como agora, na maior pandemia do século XXI, cujo inimigo é invisível, mas está em tudo, nas mãos, na fala, nas roupas e nos objetos, e mudou a rotina do mundo inteiro. Tem o lado bom das pessoas se informarem, saber como que vão se prevenir, o que esperar da doença, para entender até seus próprios sinais e sintomas quando estiver infectado ou evitar se infectar. Mas ao mesmo tempo houve um envolvimento de pessoas não médicas e todo mundo sabe alguma coisa sobre Covid e quer opinar. Não que eu ache que a Covid seja uma doença só do âmbito do infectologista, mas é que nós habitualmente estamos mais acostumados a lidar com as infecções virais e todas essas suas nuances. Eu acho perfeito quando a gente vê os outros colegas das outras especialidades se aprofundando, estudando e inclusive tentando contribuir, porque tem muitas questões interdisciplinares envolvidas. Eu acredito que em todas as áreas realmente tem todos os desafios, né? Especificamente na infectologia, no dia a dia, a gente tem um desafio que é muito presente, é a evolução de bactérias, por exemplo, tratamento de bactérias mais resistentes. É uma especialidade que cuida de vários aspectos do corpo humano, né? Então, eu não vou me dedicar só a uma parte do corpo. As doenças acometem o corpo inteiro, então vai desde o dedão do pé até o sistema nervoso central e a gente tem que se manter em constante atualização, tem que estar atento ao exame físico do paciente, à história do paciente. Isso para mim é fascinante. Então, assim, eu sei que aquela doença, provavelmente, aquela infecção que esse meu paciente está desenvolvendo, é provável que seja viral, seja bacteriana, que tipo de bactéria, se ela é gram-positivo, gram-negativo, e a partir daí eu me instrumento para usar o melhor medicamento para aquela situação clínica. Então, o infectologista, ele é abrangente, porque ele trata a infecção do pé diabético, que está ali,
entendeu? Há uma endocardite, que faz uma interface com a cardiologia, a meningite, que faz uma interface com a neurologia. Então, e agora, né, a gente sabe, os vírus, então, que é muito próprio da infectologia, o vírus HIV, que acaba que é a gente que realmente acompanha, né, faz o manejo clínico do paciente, a mesma coisa a Covid-19, principalmente na fase antes da UTI, realmente é do infectologista. A gente já tem um certo costume por lidar com doenças estigmatizantes, né? Doenças negligenciadas. Tem a parte das infecções, a parte mais comum, e principalmente das infecções relacionadas à assistência à saúde, mas existe também esse nicho das doenças negligenciadas que a gente já está um pouco mais acostumado a tentar lidar com questões que habitualmente muitos dos outros colegas não querem. O paciente que tem HIV, AIDS, o paciente que tem tuberculose, quando é doença transmissível, todo mundo já fica um pouco assim. A gente vê, inclusive, o receio que os outros colegas têm nessa questão da pandemia de serem deslocados de serviços para atender Covid, né? Então, tudo isso fez com que a gente crescesse, eu acho que como especialidade e como pessoas também. Aprender a respeitar o outro, as opiniões do outro. E no final, estamos todos aprendendo. Nós sairemos médicos melhores, pessoas melhores, eu tenho certeza. Olha, eu falaria que eu tenho muito orgulho deles. Que eles são guerreiros e que eles estão cumprindo com o juramento que eles fizeram. E eu sou muito grata por poder conviver com colegas tão especiais. Parabéns a todos os infectologistas. Parabéns aos mais de 100 médicos infectologistas do Distrito Federal pelo trabalho dedicado à cura de seus pacientes. Parabéns também aos infectologistas de todo o Brasil. Sem vocês, junto a nós, tanto na medicina particular quanto no SUS, certamente mais pessoas estariam mortas vítimas da Covid-19 nesse momento. A FENAM agradece todo o trabalho e dedicação de todos vocês.